Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Todos bem? Vamos começar nossa live de hoje? Essa semana vai ser bem legal, né? Falando sobre os elementais. Como é que vocês estão, gente? Oi, Dani, tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Sejam todos bem-vindos a mais uma live no dia de hoje. Para quem é novo, seja bem-vindo. Temos live todos os dias, 7 horas da noite. Cada semana a gente tem um tema diferente, né, Dan? E para quem perdeu os temas anteriores sobre feitiço, lua minguante, grimório, livro das sombras, convido vocês a encontrarem no meu YouTube, tá bom? Reisa Martins, tarô no YouTube. Energizada para a semana? Ô, beleza, hein? Certo? E lembrando que sejam todos bem-vindos. Lembrando que durante a semana a gente desenvolve a parte teórica. E nos finais de semana, de domingo, 7 horas da noite, temos sessão em grupo aqui no aplicativo Hora Pura. Tá bom? Então, é esses os recadinhos que eu tinha para dar para vocês. E quem é novo, levanta a mão para eu saber. Oi, Rebeca. Oi, Josineide, Dudinha, Laerte. Sejam todos bem-vindos, tá? Laerte é a primeira vez na live. Na live de segunda-feira falando sobre os elementais, né, Laerte? Oi, Mônica. Sejam todos... Hoje é dia de pet espiritual? Ah, é, Laerte? Não sabia, não. Quem tá fazendo pet espiritual? Isso muito me interessa. Boa noite, Mo. Tudo bom? Ah, os elementais. Pois é. Entendi. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá bom? Então, fiquem à vontade, deem boa noite. Os recados dados são... Vocês conseguem ver as outras aulas no meu YouTube, Reisa Martins Tarô, tá? E durante a semana a gente desenvolve o tema. No final de semana, de domingo, 7 horas da noite, a gente faz sessão de aula prática. O que foi, meu amor? Temos uma pet aqui do meu lado, cheirando sei lá o quê. Mas... Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá certo? Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, antes da gente começar a live. Acendo os meus incensos. E vamos que vamos. Oi, abelha! Lia, seja bem-vinda, tá, meu amor? Primeira vez que eu vejo você aqui na minha live, você já participou? Oi, Carlinha, meu amor. Como é que vocês estão, gente? É sua primeira vez, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Eu dei os recadinhos, mas se você tiver alguma dúvida durante a aula... Ah, você é novata de app? Você vai amar o app, viu? Amar. Aqui a gente tem um grupinho bem legal que sempre me acompanha. Então eu faço live todos os dias, 7 horas da noite. E de final de semana a gente faz a parte prática, tá? Feitiço lançado. Bora acompanhar a gente. A gente tem aula de segunda a sexta, 7 horas, de domingo, 7 horas da noite. Parte prática, uma sessão em grupo da semana que a gente desenvolveu a temática, tá certo? Quem perdeu as outras aulas, aonde que eu tenho acesso? Gente, de janeiro para cá vocês vão ter acesso no meu YouTube, tá bom?
Então, lá tem lua minguante, lá a gente vai ter, deixa eu ver, feitiços, a gente tem lá. A gente tem mais o que, gente? Me ajudem aí. Semana passada a gente falou sobre Grimório e Livro das Sombras, não é verdade? Deixa eu ver o que mais nós temos. Deixa eu abrir o YouTube aqui. E o meu YouTube é Reisa Martins Tarô. E vocês encontram as aulas anteriores tudo lá, tá, minha gente? Então é bem legal, porque é paganismo e Wicca. Obrigado, Laerte. Obrigada pela mandala. Abelha, Grace, amor. Oi, Pati, quanto tempo, minha linda. Saudade de você, viu? Faz tempo que eu não te vi aqui, meu bem. Você tá bem? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Ana Flávia, sejam todos bem-vindos, tá bom? 2 semanas, Pati. Nossa, Pati. Não pode ficar tanto tempo assim, a gente sente saudade. Carlinha já estava um tempo também sem entrar, a gente já sentiu saudade. Ó, gente, lua minguante, preparação para ano novo, paganismo, Wicca e bruxaria, feitiços e Grimório e Livro das Sombras que tá entrando essa semana no YouTube, tá bom? Agora, se você é daquelas pessoas que prefere um e-book, então clica na bolinha roxa aqui do lado, onde está escrito Agende sua sessão, vai na parte de produtos e você vai ver uma série de e-books. Tem e-book de ritual, tem e-book de limpeza energética, tem e-book sobre velas, tem e-book sobre japamala, tem e-book sobre sigilos mágicos, tem e-book aí, a gente está com 11 e-books aqui no aplicativo Aura Pura, tá certo? Então, quem aí não começou agora a nos acompanhar, você consegue ter acesso a todo o conteúdo anterior através do e-book, certo? E tem algumas novidades chegando aqui no aplicativo Aura Pura, tá? Tem alguns áudios aí que eu tô começando a subir essa semana. Oi, Rubi! Faz tempo que eu não te vejo. Todos os e-books possíveis lá, né, amor? Verdade. Saudades de você também, meu amor. Vai ter de Grimório, amor. Vai ter sim, tá bom? Vai ter o de Grimório. Amanhã eu libero o de Grimório para vocês. O de Grimório tá tão legal, gente. Como diz Carlinha, eu leio tudo que eu vou colocando, então fica com uma energia super gostosa, né? Então essa aqui é a parte bacana. Vai ter sobre Grimórios, tá bom? Bora lá? Começar nossa live? Já passou do tempo. Então sejam todos muito bem-vindos a essa live especial do dia de hoje, tá? E hoje a gente vai mergulhar no mundo dos elementais. Quem aí tá animado, gente? Os guardiões da natureza, não é verdade? A gente vem falando aí sobre os 4 elementos, né? A gente trabalha muito aqui no meu perfil com os 4 elementos, tá? Terra, água, fogo e ar. Quem é novo aí vai se gostar dessa parte, vai se deliciar aqui no meu perfil. Então, a gente vai começar essa semana a parte de estudos sobre elementais, né? Os guardiões da natureza, aqueles que protegem os 4 elementos, e é um tema envolto de mistério e muita magia, né? Mas também profundamente conectado com o nosso dia a dia, e durante essa semana eu vou dizer aí tintim por tintim para vocês. Antes da gente começar, eu quero saber de vocês se vocês já tiveram alguma experiência que consideram espiritual aí dentro da parte da natureza. Alguma vez vocês sentiram algo diferente dentro de um parque, na beira do mar ou perto do fogo? Me dizem aqui no comentário se vocês já tiveram alguma experiência. Ó, Maria José, seu gatinho. Já teve? Ai, que legal, Laia. Lia, né? Lia, desculpa, meu amor. Acho que não. Lindo, já tive muitas experiências. Olha que delícia. Então, gente, para aqueles que já tiveram a experiência, então vão se similarizar muito com as lives dessa semana.
E aqueles que ainda não tiveram vão começar a ter esse pequeno contato com esses elementais da natureza, né? Os elementais, eles são energias sutis. E eles coexistem com a natureza. Então, são espíritos relacionados ao elemento terra, ao elemento água, ao elemento fogo e ao elemento ar. Então, eles têm grande influência aí no nosso mundo material, tanto no mundo material quanto no mundo energético. A gente fala muito sobre energia aqui, então vai ser bem legal essa semana. Sinto que quando estou estressada ou cansada, coloco meu pé na terra ou grama e sempre me acalma. Pois é, pode ser que tenha algum elemental ali perto te auxiliando, não é verdade? Então, eles têm grande influência, tanto no material quanto energético, assim como a Dani acabou de falar. É aterramento, é muito bom, exato. Assim como a Dani falou aqui, tá? Então, na parte energética, eles também nos auxiliam bastante. Então, hoje a gente vai conhecer melhor quem são eles, como eles interagem conosco e também como a gente pode se conectar com eles através do respeito e a ética. Se tem uma coisa que a gente fala muito aqui no meu perfil, é respeito e ética, certo? Então, bora lá. Quem são os elementais, meu povo? Seja bem-vindo, Lucas. Oi, André. André chegou. André é a moça dos óleos essenciais. André chegou. E quem são os elementais? Boa noite, amor. Os elementais são forças vivas da natureza, tá certo? Muitas culturas antigas já reconheciam a sua existência, exatamente, aniversariante da semana, Andréia. Parabéns, gente. Aniversariante da semana, temos a Andréia, essa semana. É a nossa alma poderosa, né? Ah, você também, Dani? Olha que beleza, parabéns! Parabéns! Olha só, dia 15, então essa semana mesmo, né? Então, estão as duas de parabéns, que sejam muito felizes nesse novo ciclo, que seja um ciclo cheio de alegria, cheio de bem-estar, cheio de prosperidade e muita abundância para esse novo ciclo de vocês. Começou tudo de novo e vamos que vamos. Certo? Só festa, né, gente? É isso aí. De nada, meus amores. Então, os elementais, eles são forças vivas da natureza. E em muitas culturas antigas já reconheciam a sua existência, chamando-os simplesmente de fada, gnomo, ondina, salamandra, silfos, sereias e tantos outros nomes. Obrigada pelo café, Lia, meu amor. Obrigada pela... Ai, uma lua, Pati. Oi, Dani, seja bem-vinda. Então, os elementais, eles são chamados até hoje, né, de fada, gnomo, duende, elfo, ondinas, deixa eu ver o que mais, sereias, e assim por diante. Então, eles são manifestações dos 4 elementos e atuam como guardiões. Essa é a parte-chave. Eles atuam como guardiões na energia vital do planeta. Então, são energias, é como se fossem espíritos relacionados ao elemento ar, ou ao elemento água, perdão. Tá bom? São as ondinas, certo? São elementais também relacionados ao elemento água. Obrigada pela tigela, Andréia. Então, os principais grupos dos elementais, a gente já vai entrar nessa parte. Os principais grupos que atuam aí na energia vital desses 4 elementos são o elemento terra. A gente está conectado ali no elemento terra, os gnomos e os duendes. Como é que funciona, tá? Eles são habitantes do solo, eles estão relacionados aí à terra, tá? Eles são responsáveis pela fertilidade da terra,
crescimento das plantas e estabilidade energética. Então, galerinha que gosta de colocar o pé ali na graminha para descarregar, entenderam? Então, são eles que estão cuidando da graminha energeticamente, para que a graminha esteja boa, para que você pise lá e consiga aí fazer essa troca energética. Consegue entender? Então, assim, são ligados à prosperidade, são ligados à segurança, são ligados à estabilidade, tá? Então, tudo aquilo que a gente vem conversando sobre o elemento terra, que ele traz estabilidade e segurança, assim como a gente vem falando nos rituais, quando a gente evoca o elemento terra e tudo mais, os duendes e os gnomos, eles são habitantes dessa parte, que é a parte relacionada à terra, tá certo? Então, eles que são os responsáveis energeticamente pela fertilidade da terra, pelo crescimento e pela estabilidade de todo o elemento terra. Eu vou fazer uma observação para vocês. Eu sempre faço observação. Quem é novo aqui vai adorar. Esse livro que eu já falei para vocês antes, o Manual de Magia com Ervas, que eu falei para vocês que é fabuloso. Tem um capítulo aqui neste livro, Manual de Magia com Ervas, que ele fala sobre o respeito com a fonte energética relacionada à Terra, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí durante essa semana. Nesse livro você já consegue entender mais ou menos como é que funciona aí o elemento terra em relação à parte energética ligada aos elementais. Tanto que tem uma parte aqui no livro que ele fala exatamente o seguinte: não retire além do que você precisa, e quando você for retirar algo da natureza, você peça licença, porque tem os elementais ali próximo e eles estão tomando conta daquela planta. Esse livro já fala um pouco sobre isso, tá bom? É um trecho curto do livro, mas você consegue entender sobre os elementais do elemento terra, tá? Porque como é magia com ervas, está relacionado ao elemento terra, certo? Eu tenho um gnominho. Eu ganhei um gnomo de São Tomé das Letras. Reisa, mostra o livro de novo? Mostra, amor, ó. Manual de Magia com Ervas. Podem tirar print, tá bom? Esse é um livro maravilhoso, porque ele trabalha a fitoenergética da planta, não é a parte fitoterápica. Como vocês bem sabem, eu sou formada em terapeuta quântica. Toda a minha base de estudos é física quântica, então tudo que eu passo aqui para vocês é em relação à energia, né? E esse é um livro muito legal porque ele traz essa informação fitoenergética da planta e não a fitoterápica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu estava visualizando o meu Instagram, eles estão com um curso aberto, acho que está por R$29,90. Tá? Eu não entrei para ver ainda, mas é o Bruno Gimenez, o autor desse livro, junto com a Patrícia Cândido, que também é autora desse livro. Tá? Eles estão com 2 cursos, um está R$29,90 e o outro está R$9,90. Então, quem tiver a possibilidade aí, procura o Instagram deles, Bruno J. Gimenez, ó. Ou a Patrícia Cândido, tá? Eu olhei esses dias, na verdade, ontem eu estava dando uma olhada, eu achei bem interessante. Boa noite, Nath. Tudo bom? Então, nesse livro, ele já traz um pouquinho aí dessa parte energética em relacionada aos elementais, certo? Agora, vamos para o elemento fogo. O elemento fogo está relacionado às salamandras. O que são as salamandras, gente? São os espíritos do fogo. Então, eles carregam a força da transmutação, transformação, da energia criadora, inspirando também a parte da ação. Consequentemente, através da transmutação e transformação, eles trazem a purificação também. Porque quando você transmuta e transforma, você purifica.
tá? Então, as salamandras são os espíritos relacionados ao fogo, tá? Que está relacionada aí essa parte de elemental. Então, carregando essa força super potente do fogo, elas inspiram coragem, elas inspiram ação e elas inspiram a purificação. Pessoal aqui que já me acompanha, faz ritual com os 4 elementos. Esse final de semana, no domingo, a gente fez um ritual para poder consagrar o Grimório. E vocês lembram que no final eu agradeci aos elementos, tá? A forma de agradecer os elementos que você está utilizando também é uma forma de você reconhecer aquela energia naquele elemento, tá certo? Então, o elemento fogo ligado às salamandras, trazendo transformação, transmutação, ação, renovação e também purificação. Também trazendo a parte aí da ação e coragem e que a gente está relacionada aí ao elemento fogo. O elemento ar, a gente trabalha muito com incenso, tá? Mas a gente também trabalha com sinos, a gente também pode trabalhar com tigela tibetana, assim como mandaram aqui os presentes de tigela tibetana, tá bom? Todos essas ferramentas, pena também, tá? Tá relacionada ao elemento ar. Então, sino, pena, incenso, tigela tibetana. Oi, Francisca, tudo bom? Seja bem-vinda. Tigela tibetana, todos eles estão relacionados ao elemento ar. E quais são os elementais relacionados ao elemento ar? Bem-vinda, meu amor. Os elementais que a gente mais escuta são os silfos e as fadas. Eles são seres etéreos, conectados ao vento e à inspiração. E aí eu vou abrir uma observação. Toda live agora, depois de todas as nossas práticas, eu tô aqui no aplicativo há 4 meses, vou fazer 5 meses agora, dia 16. Então, essa semana eu faço 5 meses de aplicativo. Todas as vezes que eu vou acender um incenso, eu recito algo para o incenso, tá? É como se eu estivesse reconhecendo aquela energia e pedindo para que ela me auxilie aqui nas lives, dando inspiração e comunicação, tá certo? O que acontece? Quando a gente se conecta ao elemento ar, aqui no caso que eu estou dando o exemplo, a gente traz a parte da inspiração, a gente traz a parte da clareza mental, da criatividade e também da comunicação, tá? Então, esqueceu, Laerte? Pois é, agora eu tô assim nos encantamentos de incenso, né? Então eu boto aqui o encantamento e tudo mais. Então, os silfos e as fadas são elementais relacionadas ao elemento ar. Você pode pedir auxílio para eles em qualquer momento. Eu acho que vocês já devem ter visto. Se vocês não viram, dá uma pesquisada. Tem alguns vídeos de algumas bruxas que viram fadas, tá? Tem alguns vídeos gravados, se vocês forem pesquisar, de pessoas que viram fadas. Que pessoas que viram um movimento como se fosse esse, ó. Do incenso que vocês estão vendo. No ar. Tá? Como se fosse um rodamuinho. Como se estivesse fazendo esse movimento do incenso. Tá? Então, alguns vídeos vocês podem encontrar aí dentro da internet, que são manifestações energéticas desses elementais, tá? Encantamento da live sobre elementais do dia de hoje, da Reisa. Laerte tá colocando aqui para você. Bora pro encantamento. Que os elementais nos rodeiem com sabedoria, guia-nos, Reisa, com a energia e harmonia. Na live, o conhecimento se expande e flui. Que os 4 elementos nos conduzam até a luz. Pois é, olha, amei, viu? Amei. A encantamento é uma coisa tão linda.
Eu tô começando a fazer os meus aos poucos. Amei o encantamento. Eu já desejei me transformar assim. Pois é. Suzana, seja bem-vinda. Então é legal a gente falar sobre isso, porque tem essa parte energética relacionada aos elementais, tá certo? Então não necessariamente você vai ver um, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente na live de hoje. Pode ser que você veja algo relacionado, que está diretamente conectado a isso. Então mais para frente eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Lindo, né, gente? Encantamento maravilhoso. Encantamento é uma delícia. Eu só tenho que aprender a fazer os meus. E eu tô aprendendo. Na verdade, nós começamos ontem e eu fiz um encantamento enorme ontem de proteção. Foi bem legal. A gente fez na sessão em grupo, tá, gente? Quem é novo aqui, a gente teve sessão em grupo. A gente tem sessão em grupo todo domingo, 7 horas da noite, da parte prática que a gente desenvolveu durante a semana. E ontem a gente fez a parte prática de Grimório e Livro das Sombras, fizemos consagração e também nos conectamos aos elementais e cada um escreveu a sua primeira página de proteção. Foi bem legal. E aí eu fiz um encantamento de proteção, foi bem legal. Tenho ligação com os elementares de fogo e de ar. Família da minha mãe é de ciganos. Legal, lá, Lia. Mas comecei a praticar magia recentemente. Bacana. Então você chegou no lugar certo, tá, Lia? Porque aqui todo mundo faz magia. Aqui tá cheio de mago, bruxa, bruxo, né, gente? Estamos todos juntos. Bora lá. Então, deixa eu falar. Então, o elemento ar tá aí relacionado aos silfos e às fadinhas. Tá certo? O elemento água está relacionado a qual elemental? As ondinas e as sereias, tá? Por que ondinas e por que sereia? Ondinas, gente, vem de onda, tá? Então é muito simples da gente entender. Ondinas vem de onda. Aonde que tem a maior quantidade de onda? No mar, tá certo? E as sereias, elas estão relacionadas tanto à água marinha quanto à água doce. Lembrem-se do folclore falando sobre Iara, que é de água doce, tá bom? Então é legal a gente falar sobre isso, porque são espíritos relacionados ao elemento água. Eles governam eles governam a parte de emoções. E aí vou fazer outra observação. Quando a gente faz, exatamente, Mãe d'Água e Yara, exatamente. Quando a gente faz evocação do elemento água, a gente sempre aqui no meu perfil, tá? Tô falando aqui no meu perfil. Aqui no meu perfil, toda vez que a gente vai fazer uma consagração de objeto e um ritual, a gente tem a consciência de que o elemento água está relacionado às emoções, tá certo? Sabendo disso, quem não sabe, não tem problema, gente. Tem e-book aqui, ó. Só vocês clicarem na bolinha e na parte de produtos e pegar e adquirir o e-book, tá? E-book sobre ritual, e-book sobre consagração. Inclusive, tem toda a parte escrita do que você precisa falar. É bem legal, tá certo? Então, eles são espíritos relacionados à água e também trazem a informação que eles dominam essa parte das emoções, tá? Tanto a parte das emoções quanto a parte intuitiva. Deixa eu fechar aqui, porque tem um povo essa hora que passa com essas motos que fica mais alto do que a minha voz. Aí vocês não conseguem me ouvir. Tanto relacionado com as emoções quanto a intuição. E elas estão diretamente ligadas ao fluxo energético do planeta Terra. Tá certo? Ou seja, diretamente conectada com o fluxo energético do mundo. Tá certo? Então, há muitas histórias aí sobre pessoas que já sentiram a presença desses seres. E, por exemplo, assim, há relatos de pessoas que ao estarem na floresta, isso vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes. Inclusive, eu acho que semana passada ou semana retrasada, eu recebi
um vídeo no Instagram falando sobre uma pessoa que ficou perdida na floresta, tá? Vou dar um exemplo. E essa pessoa perdida na floresta, ele começou a sentir algumas energias próximas dele. Só que eram energias sutis. E ele estava entendendo que queriam auxiliar ele a sair de lá. Tá? Eu não vou lembrar qual que é, mas tem um relato, inclusive, de um policial falando sobre essa pessoa. Entendeu? Então, o policial começou a relatar sobre essa pessoa perdida, e no meio do relato, o policial fala que a pessoa relatou que sentia energia próxima dele, mas como se fosse uma energia para poder auxiliá-lo a sair de lá. Tá? Então, tem muitas histórias que vocês podem aí encontrar por aí, de relatos de pessoas que perceberam através de um silêncio profundo movimentos, tanto quanto o elemento ar, quanto o elemento terra, quanto o elemento fogo, e quanto também o elemento terra, água, fogo e ar, né, gente? Então, todos esses elementais tudo isso que acontece são manifestações dos elementais, ou seja, a presença desses elementais na Terra, tá certo? Vocês já passaram por algo semelhante? Eu vou dar um exemplo. Alguma sensação de serem observados no meio da natureza, ou de repente você está sentado ali na beira do mar e sente alguma presença. Presença essa energética, tá, gente? Porque não necessariamente eles vão aparecer. Como a gente fala muito sobre energia, essa sensibilidade energética vem através de cada um de nós. Se perdeu é a caipora, pois é. Eu percebo mais fácil com o ar, tá vendo? Então, às vezes, a gente consegue detectar energeticamente esses elementais nos auxiliando, tá? Nos auxiliando em processos evolutivos relacionados à parte emocional, nos auxiliando em processos de estabilidade energética, que está relacionada aí aos duendes e os gnomos, ou seja, você firmar mais o pé no chão, tá? Elementais relacionados ao elemento ar, que é a parte de comunicação, tá? Para que você consiga aí ter mais essa parte fluídica de comunicação, tá? O elemento água também está relacionado à fluidez. E o elemento fogo, ele traz essa informação de transformação, transmutação e ação. Então, eles nos auxiliam nesse processo, porque é um processo energético, tá? É um processo que vem de dentro para fora. E eles conseguem ajudar a gente, tá? Já, mas achei que era impressão. Foi antes do grupo. Eita, Lelê. Oi, Rafa! Tudo bom? Obrigada pelo cristal, Rafa. Obrigadão. Então, essa parte, alguém já teve essa sensação? E eu vou falar outra coisa. Eu tenho agora, com frequência, ido para um parque, tá? Para entrar em contato com os pontos de força, certo? E cada vez que eu vou, eu vejo algo diferente no mesmo lugar onde eu deixei alguma coisa. Então, o que a gente entende sobre os elementais? Isso pode acontecer também, tá? Então, como que a gente pode perceber a presença dos elementais? Cheguei atrasado quando vi que eram os elementais. Vamos embora, Rafa. Bora conosco, né? É isso aí, vamos que vamos. Como que a gente pode perceber a presença dos elementais? Gente, os elementais, eles não costumam aparecer de forma física, tá? Quem tá achando que vai ver uma fada e tudo mais, se engana, tá? Por quê? Os elementais,
eles trazem sinais sutis, tá? Em sinais sutis que indicam a sua presença. Então, por exemplo, mudança de ambiente, ou mudança de ambiente não, mudanças no ambiente. Por exemplo, folhas se mexendo se não tiver vento nenhum. De duas uma, é um bichinho que tá ali se mexendo, tá certo? E aí você vai ver que é um bichinho, mas também pode ser o elemento terra ali em movimento, ou seja, o elemental terra ali em movimento, tá? Assim como pequenas brisas aí inesperadas relacionadas ao elemento ar, tá certo? Sensação de presença, como se alguém estivesse por perto de você, mas sem causar medo. Eles são sutis. Lembrem do que eu falei aqui agora há pouquinho, em relação ao vídeo que eu recebi falando do ser humano lá que estava perdido na floresta. Tá? Ele sentia uma presença energética, ele não via ninguém fisicamente, mas ele sentia que essa energia queria lhe auxiliar a sair dali. Na verdade, tem um relato do policial falando que ele foi induzido energeticamente. Ele falava que ele ouvia algumas vozes também, a comer algumas coisas que estavam ali, para ele não morrer. E ele se alimentou disso para poder conseguir sair de lá, tá? Então, objetos que mudam de lugar sem explicação, especialmente dentro da natureza, ruídos sutis ou sussurros ou sons muito leves, que nem eu acabei de mencionar aqui, ou através de sonhos intensos com elementos naturais e figuras místicas, tá? Tem gente que tem sonhado com isso. E isso não quer dizer que eles não existam. Como eu falei para vocês, são pontos, são elementais que estão ali cuidando da parte energética de cada um dos elementos. Tá certo? Então não é uma coisa assim surreal. Como eu falei para vocês, no livro Manual de Magia com Ervas, ele fala sobre isso. Tá? Inclusive, quem tiver a oportunidade de comprar o livro, comprem, porque é maravilhoso. É um livro que ele fala sobre essa parte energética do elemento terra. E a gente encontra outros livros em relação a isso, sobre magia elemental. Tá certo? Tem um livro, gente, que eu já ouvi muita gente falar e falar muito sobre os elementais. Vocês já devem ter escutado falar sobre ele, sobre o Victor Valentim. O Victor Valentim, ele é o autor desse livro, tá? Falando sobre elementais na magia, magia dos elementais. É muito legal esse livro. Eu tive a oportunidade de dar uma folheada nele quando eu fui no Mercado das Bruxas, se eu não me engano. O Mercado das Bruxas é o mercado que ele promove, tá? Então, quem gosta aí de em evento, Mercado das Bruxas é o mercado que ele promove e acontece acho que 2 vezes por ano só, tá? O ano passado eu fui, eu tive a oportunidade de ir. E eu tive a oportunidade de folhear esse livro. Então, é um livro muito legal. Deixa eu pegar o nome aqui, direitinho para vocês. Acho que é A Magia dos Elementais. E é uma pessoa que está muito ligado com essa parte dos elementais. Não é a magia dos elementais. Espera aí. Elementais Victor Valentim. Victor Valentim. Inclusive, ele estava lá no Mercado das Bruxas. Magia Elemental. É um livro bem completo. Para quem gosta dessa parte de elemental, gente, aconselho. Por quê? Porque ele é PhD nesse negócio. Ele é PhD em elemental, tá? Inclusive, ele tem um site também, chama... Acho que Bosque dos Gnomos, chama o site dele. Tem muita coisa lá.
no Bosque dos Gnomos. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro. Ó, é esse livro aqui, Magia Elemental. O guia completo sobre os espíritos que habitam na natureza. Ele, desde muito novo, ele sempre teve muito contato com os elementais. E esse livro é de autoria dele. É muito legal, assim, a parte que ele fala sobre os elementais, ele fala sobre as experiências dele com os elementais e como você pode cuidar também dessa parte, tá bom? Esse da Folha eu já vi, bem legal. Das brisas, vento repentino, eu percebo sempre. Pois é. Então, são conexões aí sutis, porque eles vão se apresentar sutilmente, tá certo? Como eu falei para vocês, não necessariamente eles vão se materializar na sua frente. Eles vão te mostrar de forma sutil a presença deles. E para isso, você precisa sim desenvolver a paciência, você precisa desenvolver a perseverança e principalmente o foco em você mesmo, tá? Porque se você tiver com a cabeça meio voando, você não vai perceber, porque é muito sutil, certo? Mas existem aí algumas pessoas, como as meninas mesmo aqui estão falando, que já tiveram algumas experiências em relação a isso. Tá certo? Então, eu queria fazer um exercício muito breve com vocês. Agora é a hora do exercício da visualização criativa. Vou botar meu livrinho aqui no cantinho. Bora fazer uma visualização criativa, gente? Bem sutil hoje, tá? Então, fechem os olhos por um instante. Respirem profundamente o ar pelo nariz, soltem o ar pela boca. Oi, Fê! Bem-vinda! Respirem o ar pelo nariz, soltem o ar pela boca. Respira mais uma vez o ar pelo nariz. Fê, você chegou na hora do exercício, bora lá. Soltem o ar pela boca. Relaxem. Relaxe seus ombros. Relaxe seus braços, suas pernas. Agora eu quero que vocês foquem na respiração de vocês. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Limpando e energizando e soltando toda e qualquer energia contrária neste momento. Tentem se lembrar a última vez que vocês estiveram em contato com a natureza. Foi no campo? Foi na praia? Foi nas montanhas? Se conectem com aquele momento. E nesse momento em que vocês estão relembrando essa conexão, houve algum momento em que se sentiram algo diferente?
um arrepio, talvez. Um silêncio especial naquele momento. A folha se movendo, ou simplesmente a água te trazendo alguma informação do que você precisava naquele momento. Esse pode ter sido um encontro com os elementais. Forças vivas da natureza. Que estavam naquele momento habitando e protegendo aquele elemento que você estava em contato. Um espírito relacionado ao elemento ali presente. Manifestação dos 4 elementos que guardam a energia vital do planeta. Respirem profundamente, voltando para o ambiente presente. Respire mais uma vez, mexendo o seu corpo. Mexa seus pés, seu braço, suas mãos. Respire mais uma vez profundamente. E quando você se sentir preparado, pode abrir os seus olhos. Todos bem? E aí? Sentiram a presença de alguma coisa? Lembraram de algo? Uma emoção, talvez, de estar ali naquele momento. Senti um calor crescendo desde meu ventre até minha testa. Pois é. Não foi no recente, foi na minha adolescência. Olha que delícia! A parte mais importante é esse rapport que a gente fez, tá? Isso se chama rapport. Quando você volta a algum momento
ou relembra algum momento e você conecta, faz uma conexão, faz uma sinapse neural com aquele momento. E aí é como se você estivesse revivendo o momento. E aí podem ter vindo algumas emoções, pode ter vindo alguma respiração mais profunda, você pode ter se sentido mais segura. Tudo isso está relacionado ao elemental. Tá? Então, ele é muito mais simples do que a gente imagina. Não é uma coisa assim muito surreal. As emoções estão relacionadas ao elemento água, o aterramento, aquela parte onde você se sentiu mais segura e tudo mais, está relacionado ao elemento terra. Tá? Lembrem-se que a gente falou no começo da live que não, eles vão ser sutis na nossa vida. Tá? Mas quem tiver aí sempre se preparando energeticamente, começa a sentir com mais facilidade, tá? Assim como a intuição que a gente vem falando, que está relacionada ao elemento ar, também está relacionada aos elementais da fadas e silfos, tá? Eles auxiliam a gente nesse processo energeticamente, certo? Nath, seja bem-vinda. Tá todo mundo bem? Vamos continuar? Sim. Então, vamos embora. Gente, um ponto legal que eu venho trazer hoje para vocês aqui. Como que vocês podem se conectar com esses elementais, tá bom? Conectar-se com os elementais não é sobre invocar o elemental, tá? Não é sobre invocar o elemental. Invocar no sentido de invocar eles à força, tá certo? Mas sim da gente criar um ambiente equilibrado, favorável energeticamente para a sua presença, tá? Então, algumas formas de vocês fazerem isso. Maria José, foi na beira da praia, um dia que não tive última aula, então não fui direto para casa, fui para a parte de pedras na praia. E as ondas onde estavam pareciam bater com delicadeza, enquanto que ao redor era mais forte. Sempre fiquei pensando nisso, agora me lembrei disso. Ondinas. Você está vendo como é sutil a presença dos elementais? Tá? Então, é sobre isso, exatamente sobre isso que a gente está falando. Exatamente esse relato da Maria José. Eu já falei para vocês aqui várias vezes e eu canso de falar aqui. O meu maior momento para fazer leitura dos livros, que eu leio pra caramba, todo mundo aqui sabe que eu leio muito livro. Maior momento que eu consigo fazer a leitura é depois da meia-noite, lá para 1, 2 horas da manhã, porque é onde eu escuto o silêncio. E o silêncio, energeticamente, também está relacionado ao elemental. Certo? Então, assim, o período que eu mais gosto, escutar o silêncio. Exato. Exatamente. Isso, eu não sei vocês, mas eu amo isso. Eu sou apaixonada por escutar o silêncio. Quanto mais silêncio tiver, parece que a minha mente ela ela baixa e ela acompanha. É muito bom. Eu tive um período que eu morava na praia e quando eu não escutava as ondas, para mim era maravilhoso, porque ficavam aquelas ondas bem fraquinhas que você quase não escuta. Fica mais agitada, Dani? Pois é. Mas quando acontecer isso, a gente sabe que está relacionado aos elementais, né? Assim como tem as águas do mar também. Eu me acostumei, quando eu morei na praia, eu tive que me acostumar com o barulho.
porque para quem não está acostumado é horrível. Nas primeiras noites, nas primeiras semanas, você não dorme direito, que é 24 horas por dia e aquele barulho, né? Eu também amo silêncio, principalmente da noite. 2, André. 2. Silêncio faz barulho. Quando trabalhava de madrugada era ótimo o silêncio. Então a gente consegue entender que os elementais estão diretamente relacionados com a parte vital do planeta. É a parte energética do planeta. Então, momentos como esses que vocês estão relatando aqui são as energias dos elementais atuando. Por isso que é tão importante a gente saber que não é uma coisa surreal. Acontece com muito mais vezes do que a gente imagina. Algumas vezes eu fui pro parque, e parque normalmente tem muito barulho, né? Porque tem bicho, tem pássaro, tem tudo. E algumas das vezes que eu fui, tava silêncio, e eu fui tomada por uma emoção. Então lembrem-se vocês também que no ar a gente tem gotículas de água, tá? Tem um filme, não é um filme, é uma série. Acho que é Roda do Tempo chama. Na Roda do Tempo tem uma moça que ela mexe com os 4 elementos. E num dado momento, ela vai para uma escola e a professora pede para ela fazer o manuseio dos 4 elementos. E aí ela fala onde que ela vai encontrar o elemento água, porque ela não estava encontrando nada físico lá. E a professora fala para ela, falou, retire o elemento água do ar. É muito interessante isso, porque às vezes a gente nunca imagina, né? E aí ela se concentra e forma uma bolha de água na mão dela. É bem legal isso. Então, é importante a gente falar que dentro da parte energética, eles estão muito mais presentes do que a gente imagina. Obrigada, Francisca, pela varinha. Diego, seja bem-vindo. Letícia, Roda do Tempo, 2 temporadas na Prime Video. Exatamente, é esse mesmo, Roda do Tempo. Eu não me lembro o nome da moça, mas tem, acho que é na segunda temporada, porque eu assisti a primeira, aí não tinha mais na Prime Video, eu acho que voltou o ano passado, a segunda temporada. E eu assisti. Muito boa a série, né? Eu também gostei. E eu assisti a segunda temporada o ano passado. E aí tem num capítulo ela fazendo aí o manuseio dos 4 elementos. É bem legal. Essa mesmo, Moiraine. Essa mesmo. Essa moça. Eu não sei qual é o episódio, mas tem um episódio que, inclusive, ela está ensinando como é que ela limpa a água. Né? Ela pega um copo de água suja, aí ela manuseia como se fosse uma teia. Coloca entre o copo e outro e joga a água e limpa a água. É bem legal. Enfim, são dicas aí para vocês assistirem algumas coisas que tá relacionado ao tema de hoje, tá bom, gente? Então é bem legal. Então, como que a gente pode se conectar com os elementais, né? A gente não precisa somente focar na invocação dos elementais, né? Mas a gente pode criar um ambiente propício para isso, um ambiente equilibrado, favorável para a presença deles. Então, alguns exemplos. Por exemplo, gente, sempre que possível, a gente for em algum lugar relacionado ao meio ambiente, locais públicos mesmo, onde a gente vê muita sujeira, a gente pegar algumas coisas e colocar no lugar correto. É uma forma de você... eu ia falar agradecer, mas não é. É uma forma de você cuidar também, tá? Então, assim, energeticamente, sempre que possível, limpa os lugares onde são locais naturais, né? Que tem muita essa conexão com a natureza. Se possível, plantem árvores, cuidem de um jardim,
que está relacionado também a essa parte energética dos elementais. No parque onde eu vou, eu perguntei para um dos moços que cuida lá do parque se eu poderia levar 2 mini rosas que eu tenho aqui em casa, né? Que eu acho que elas seriam muito mais felizes lá. E aí o moço simplesmente disse para mim, olha, de acordo com as regras do parque, você não pode plantar nada aqui. Mas eu faço vista grossa. Ele falou bem desse jeito para mim. Eu faço vista grossa porque eu prefiro as plantinhas aqui no parque crescendo e prosperando do que elas fechadinhas dentro de casa, dentro de um vaso. Então, se você quiser trazer, você traz dentro da mochila, olha ele me dando as dicas. Traz dentro da mochila, pega um cantinho, planta ela lá e pronto. Ele falou, não precisa falar para ninguém não, porque se você for falar para alguém, não vão deixar. Então, assim, gente, se vocês curtem essa parte de plantar árvore e tudo mais, ou plantar, fazer uma plantinha, plantar uma plantinha, ou cuidar de um jardim, façam. Porque é uma das formas de você se conectar com essa energia do elemental, que é uma energia maravilhosa, que nos auxilia de todas as formas. Quem aí não gosta, tem muita gente que se conecta ou consegue se acalmar cuidando de um jardim. Muita gente eu conheço que gosta de cuidar do jardim, porque isso traz calma, traz clareza, traz tranquilidade. Não é verdade? Então, assim, essa parte energética está relacionada a todos eles, tá bom? A 3ª temporada vai começar dia 13 de março. Ah, é agora já. Eu achei que tinha acabado. Vou saber. Que eu gostei. Minha mãe fala que é terapia dela, cuidar das plantas. Pois é, são os elementais ajudando ela. Tá vendo como é muito mais simples do que a gente imagina? Outra coisa, outro ponto, gente, criação de espaços energéticos. O pessoal aqui que me acompanha já criou o seu altar. Se você ainda não criou o seu altar, clica na bolinha roxa, vai lá na parte de rituais, vai lá na parte de consagração de objetos que tem o beabá de como você criar seu altar. Tá bom? Tem e-book aqui no aplicativo Aura Pura. Bora adquirir, bora entrar em contato com os elementais, tá certo? Então, ó, a criação de um espaço energético, por exemplo, um altar, onde você faz seus rituais e tudo mais, você pode colocar os elementos naturais, como cristal, você pode colocar folha, você pode colocar vela, você pode trazer todos esses elementos em um certo formato para colocar ali no seu altar, no seu cantinho do ritual, como eu falo aqui para o pessoal. Então, no cantinho do ritual, vocês podem trazer essa energia propícia para os elementais atuarem. Quantas vezes a gente aqui na sessão em grupo, a gente não acendeu a vela, a gente não fez uma mentalização, a gente acendeu um incenso, a gente usou spray de tintura, a gente usou água de lua cheia, não é verdade? A gente, de várias formas, a gente trouxe aquela energia para o momento para nos auxiliar ali dentro do ritual da consagração, tá? Então, ambientes propícios e equilibrados é esse tipo de ambiente. Então, tragam coisas que têm essa parte energética para o seu altar, tá? Cristal, pedra, vela, incenso, sino, pena. Gente, pena é maravilhoso. Eu tenho um chocalho de pena, mas acho que vocês não vão contar. Ah, dá para ver. Ó, meu chocalho de pena, ó. Tá vendo? Tem uma pena de arara ali. Pois é, eu achei essa pena. Então, achei e pedi licença, porque senão a Zarara estava enlouquecida, filha. Ainda pedi licença para a Zarara. Eu falei, olha, ela tá perdida, posso pegar? Eu sou dessas, tá, gente? Eu sou dessas que quando eu vou retirar alguma coisa, eu retiro o suficiente do que eu preciso. Mas eu sempre peço licença. Os meus banhos de ervas, se eu tenho que pegar alguma erva
no ambiente da natureza, primeiro eu pergunto para elas, quem quer me ajudar no meu processo? Eu faço isso, gente, eu sou dessas. Quem quer me ajudar no meu processo? E espero alguém se manifestar. Uma folhinha se mexe, eu falo, muito obrigada, me dá licença para eu retirar você, e eu retiro. Eu sou dessas, tá? Eu converso. Tem um altar com uma vela, um sino de vento, uma taça com água e um pedaço bruto de quartzo rosa para fazer os meus rituais. É isso. Até hoje tem o meu catavento. Maravilhoso o seu catavento. Minha mãe sempre me ensinou a pedir licença às plantinhas antes de pegar. É uma forma, primeiro, de respeitar a energia, tá? E isso está relacionado à parte dos elementais, porque são energias sutis que estão ali para nos auxiliar dentro do processo, tá bom? Outra coisa, oferta simbólica, gente. Eu já vi rituais feitos com fruta, rituais feitos com grão, ritual feito com flor, tá certo? Então, ofertas simbólicas, deixando em algum lugar específico, trazendo a gratidão por aquela energia estar ali presente, também é uma forma legal aí de vocês praticarem respeitosamente a parte dos elementais para vocês entrarem em contato com essa energia, tá? Outro ponto que eu gosto muito de falar e a gente já falou aqui, o silêncio e a observação. A gente sabe que tem muita gente, tem algumas pessoas, inclusive aqui na live hoje, que falam que o silêncio incomoda, né? Mas o silêncio nos traz a parte de clareza e observação dentro de nós mesmos. Então, passem um tempo em conexão com a natureza, em conexão com o seu eu interior, sem distração nenhuma, tá? Apenas ouvindo ou sentindo a energia do ambiente. Comecem a entrar em contato com essa parte energética de vocês, porque isso também é importante durante nosso processo evolutivo. A vida não é só o cíclico daquela coisa agitada. A gente precisa ter o silêncio, a gente precisa ter a observação interna, a gente precisa ter os insights internos também, tá? Por falar em insight, depois no finalzinho da live eu falo para vocês. Mas tenho algumas novidades aqui no aplicativo, mas eu vou deixar mais para frente para falar para vocês, tá? Alguns insights que eu tenho gravados e eu vou começar a disponibilizar aqui no aplicativo para vocês, tá bom? Eu tenho acho que uns 10 gravados, insights. E tem muito a ver com essa parte do silêncio, tem muito a ver com parte de ansiedade, tem muito a ver com parte de conexão com a espiritualidade. E aí tem essa energia aí dos elementais atuando, é muito legal. Então, silêncio para grandes observações internas. E outra parte que a gente faz muito aqui, gente, meditação guiada. Então, quando vocês não conseguirem entrar em contato com nenhum desses pontos que eu falei aqui para vocês, façam meditações guiadas. A meditação guiada, ela leva você para um lugar e dentro desse, a gente faz muito isso aqui, né? E dentro desse lugar ao qual você está inserindo, você sente o vento, você sente o balançar você visualiza o balançar das folhas, você tem a sensação de pisar no chão, tá? A gente já fez aqui meditação guiada que a gente entra dentro da cachoeira para deixar as emoções aí, tudo que é negativo e contrário à nossa evolução, deixar que a água leve. Então, tudo isso traz essa permissão energética para sentir a presença dos elementais. Como eu falei no começo da live, são energias sutis que estão aí para nos auxiliar dentro do processo. Certo? Então, não se trata da gente pedir favor para esses elementais, tá? Não se trata da gente querer comandar eles, mas sim da gente aprender e viver a harmonia com eles.
Quanto mais a gente respeitar a natureza, mais os elementais se aproximam naturalmente da gente. Tá certo? Então, uma dica aí para o pessoal que mora em cidade. Comecem a entrar em contato mais com essa parte da natureza. Vocês vão acabar sentindo a energia. Tá? Eu até hoje eu sinto. Quando eu vou num parque ou quando eu me conecto até com as minhas próprias plantas dentro de casa. Eu tenho, às vezes, muitos insights. Insights estão relacionados à parte mental. Parte mental está relacionada à comunicação, que está relacionada ao elemento ar. O elemento ar, quem está aí de elemental no elemento ar? As fadas e os silfos, tá? Então, de repente, um vento que traz uma inspiração e assim por diante. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que é uma coisa estrondosa e não é, tá certo? Como que a gente traz o respeito e... Gente, estamos todo mundo junto? Coloca um joinha para eu saber. Fechado. Então, vamos embora. Ó, muitas pessoas... Certinho. Então, vamos junto. Muita gente quer interagir com os elementais, mas é essencial que a gente lembre que eles são forças energéticas e são forças vivas. Eles não são servos espirituais, tá certo? Então, algumas orientações importantes relacionadas ao elementais. Nunca tentem forçar um contato. Ele tem que ser espontâneo e sutil, tá? Então, eles aparecem, essa é diferente de familiar, exato. Então, eles aparecem quando eles se sentem confortáveis energeticamente, tá? Então, isso tem muito a ver também com o seu padrão vibracional, tá? A gente vem trabalhando aí a parte energética, limpeza energética com erva, cristal e assim por diante, alinhamento e manifestação e tudo mais, que vocês encontram aqui no e-book, nessa bolinha roxa, tem os e-books falando sobre isso. Eles aparecem quando eles se sentem confortáveis. Então, isso tem a ver com sua parte energética, tá certo? O quanto você está aberto e sintonizado com a sua parte interna para que isso aconteça. Porque a partir do momento em que você vai num lugar só para forçar uma situação dessa, já começou errado. Tá? A energia já começou contrária. Tá certo? Então, evitem também, se vocês forem fazer alguma oferenda. Isso eu já vi em parque, tá, gente? Em parque colocado oferenda. Ai, Reisa, mas pode ser uma oferenda de Umbanda. Ai, pode ser uma oferenda. Pode ser a oferenda que for, meu amor. A oferenda que for. Faça de coração e não espere algo em troca, porque ali está conectado, está trazendo ali dentro daquela oferenda uma vibração energética, uma energia compatível com aquilo. Vocês já devem ter visto, se vocês não viram, procure. Algumas oferendas que às vezes apodrecem e tudo mais de um dia para o outro. Tá? Então, isso tem muito a ver com a parte energética daquele momento onde está firmando aquilo. Firmando no sentido de ser colocado ali ou no pé da árvore, ou seja lá onde for, tá? Dentro ali da natureza. Então, é muito importante a gente ter consciência que se eu for fazer alguma oferenda para os elementais, tá bom? Façam de coração e não esperem algo em troca. Porque tem gente, sim, que faz oferenda pedindo coisa. O ser humano, ele é uma coisa de louco. Como eu digo, é uma caixinha de surpresa. O ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe. E tá tudo certo, vai fazer o quê, né? Então, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Tem gente que faz oferenda para elemental pedindo coisa.
Tá? Essa forma de barganha não é só em relação aos elementais, tá, gente? Até em relação a quem é da Umbanda, em relação a Orixá, em relação a Exu, Pombogira e tudo mais. Essa forma de barganha é uma forma muito infantil de visualizar a parte energética em relação a tudo isso, tá? Fraca. Obrigado, Laerte. Adoro Laerte. O Laerte, ele tem umas palavras que é eu e ele fala na cara, né, Laerte? É isso, pronto, acabou. Então, formato de barganha, energeticamente, é uma forma fraca. Tá? É você não entender como é que funciona o processo. Tá? Existe todo um contexto evolutivo por trás disso. E aqui nos elementais não é diferente. Exato, eles se apegam muito ao materialismo, correto. Então, essa parte material, ela não tem muito compatibilidade com parte energética, equilibrada. Agora, se tu tá desequilibrado, meu filho, tu vai atrás do material mesmo, chega lá, faz uma barganha, entendeu? Faz uma barganha pro duende, ó, duende, me traz estabilidade de dinheiro aí, e é isso, entendeu? Mas da mesma forma que a gente encontra isso na parte de religiosidade, vamos dizer assim, essa forma de barganha, e aí eu vou colocar num contexto religioso total, porque quem aí já não viu também, antigamente, não é da minha época, tá? Mas antigamente dizia-se que tinha que colocar Santo Antônio de ponta cabeça dentro do freezer para arrumar casamento. Então, assim, tu bota o santo de ponta cabeça dentro do freezer, congelado, em troca do seu casamento. Tu tá barganhando com o santo. É sobre isso. Mas, como eu falo, até hoje tem isso, André? Eu não sabia. Sério, gente? Eu escutei isso uma vez e eu falei, nossa, não sabia. Enfim, então eu falo de uma forma geral. O ser humano é uma caixinha de surpresas. Então, se tem isso dentro das religiões, você acha que aqui com os elementais a galera também não faz? Faz, meu amor, faz. Então, energeticamente, a gente precisa ter consciência de que a barganha não funciona, a barganha é ao contrário da prosperidade, da abundância. A barganha é ao contrário da saúde, a barganha é ao contrário do dinheiro. Tá? Energeticamente, ela é completamente ao contrário. Tá bom? Então, evitem aí promessas vazias ou fazer uma oferenda esperando algo em troca. Tá certo? Outro ponto, gente, como a gente falou que os elementais estão ligados à natureza, galera, evite destruir ambiente, ou seja, retirar elemento natural que você não precisa, né? Isso pode afastar os elementais dali, daquele relacionado àquele elemento, tá? Então, retire o que você precisa. Jogar lixo, exatamente. Então, respeitem isso, porque eles estão relacionados à parte energética dos elementos, elemento terra, elemento fogo, elemento ar, tá certo? E nós somos o elemento éter. Então, a gente respeitar esse equilíbrio é muito importante. Lembra quando a gente falou sobre feitiços? E quem não participou da aula de feitiço, corre aqui no meu YouTube, Reisa Martins Tarô, vocês vão ver todas as aulas sobre feitiços. Quando a gente estava falando sobre feitiços, a gente falou sobre o equilíbrio entre os feitiços. E aqui também não é diferente disso. Beleza? Então, retirar elemento natural que você não precisa, ou seja, sem necessidade, você está mexendo aí no equilíbrio do planeta. Lembra quando a gente falou sobre feitiços, que para reequilibrar, quando você faz um feitiço negativo, o universo precisa reequilibrar esse feitiço, ele vai voltar para você, mas de outras formas, lembra? Então, no que se trata dos elementais, tá aí. Então, não destruam a natureza.
em relação a pegar mais do que se deve. Se tu não for usar, não tira de lá. Para que tu vai tirar de lá? Você vai usar, tem uma finalidade, até aí ok. Agora, se você vai tirar só porque é bonitinho, lembrem-se que tem os elementais que estão cuidando dessa parte energética, cada um aí relacionado ao seu elemento. E a gente precisa respeitar isso, tá certo? Então, respeitem os sinais. Se um local parecer... Outra coisa, gente, se vocês forem fazer alguma meditação, forem querer entrar em contato com o seu eu interior e vocês perceberem que o lugar está muito pesado, que o lugar onde vocês sentaram está denso, tem alguma energia ali estranha, talvez não seja o momento de você interagir. Procure outro lugar, tá certo? Ai, Reisa, mas só tenho esse. Vai abraçar a árvore. Pronto. Entendem? Porque cada um dos 4 elementos tem uma correspondência aqui dentro do planeta Terra. Tá? Então, assim, o elemento terra pode ser um cristal, pode ser uma árvore, pode ser terra, pode ser grama, pode ser a própria terra. Beleza? Então, tem inúmeras formas aí da gente conseguir entrar em contato. Tá certo? E sempre respeitando a parte energética. Tá? Reis, eu posso invocar os elementais através da invocação dos 4 elementos? Pode, não tem problema. Porém, a gente precisa ter respeito. Não vai ficar toda hora falar, vem aqui, fulano, que eu preciso de você. Aí, dali a 10 minutos, falou, vem aqui também, que eu preciso de você. Vamos ter bom senso e autorresponsabilidade, tá? Porque assim como a gente vem falando aqui, o autoconhecimento é muito importante nesse momento. E não vamos também colocar a culpa nos elementais agora, porque tem gente que bota a culpa no orixá, tem gente que bota a culpa no astro, tem gente que bota a culpa no signo. Vamos ter um pouco de autorresponsabilidade, né? Aí vai começar a botar a culpa no elemental, aí lascou. Não é verdade? Vamos ter um pouco de autorresponsabilidade. Não deu certo, foi culpa de todo mundo. Menos sua, né? Menos a nossa, porque a gente é ser supremo, não é? Não, tá errado, tá bom? Tá errado, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar o nosso interior, a gente precisa ser autorresponsável, entendeu? Pelos nossos atos, pelo que acontece na nossa vida. Isso é evolutivo. E não sair botando a culpa em tudo. Então, coitados dos elementais, não é verdade? Eu fiz certinho, as outras partes que não fizeram. Pois é. Será, né? É sobre isso que o Laerte está falando, tá, gente? Então, assim, vamos ser responsáveis por aquilo que nos cabe, tá certo? E energeticamente, tudo que acontece ao nosso redor nos cabe sim. Tá bom? Não é culpa de ninguém, tá? Energeticamente é um processo evolutivo seu. A gente só precisa aceitar, evoluir, transmutar, transformar, ressignificar, e aí a gente tem elemento fogo, enfim. Tudo que a gente vem conversando aqui. Beleza? Então tenham respeito, tenham ética em interagir aí com os elementais. Certo? Ai, cliquei no lugar errado. Gente, tá acabando a live. Gostaram da live de hoje? Obrigada pela flor de lótus, Maria José. Gostaram, gente? Eu acho que deu para dar uma esclarecida, né? Uma esclarecida meio geral, mas cada dia da semana de hoje nós vamos falar de um deles, tá bom? Maravilhosa, beijos, gratidão, sim, sensacional, gente. Agora, para a gente finalizar, foi ótimo, né? É legal a gente ter uma visualização em relação aos elementais, porque a gente escuta muito falar sobre duende, sobre sereia, e aí eu vou fazer uma observação para vocês em relação a isso, tá? Para quem nunca entrou em contato, a gente não pode
às vezes, também ser radical e duvidar de tudo isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, como eu sempre falo para vocês, dentro do planeta Terra, a gente tem graus diferentes de dimensões, tá bom? E aí, eu não sei se o Rafa ainda tá aqui. Rafa tá, né, Rafa? O Rafa vai concordar comigo. Dentro do nosso planeta, a gente tem graus diferentes de dimensões. Não é porque você não acredita que não existe, tá? De acordo com o padrão vibracional, a gente se conecta com essas outras dimensões. Estou falando errado, Rafa? O Rafa está aqui, ele mexe com a parte de pleidianos e tudo mais. ETs, né? Extraterrestres. Ou seja, tudo que é de fora da Terra, o Rafa mexe aqui dentro do aplicativo. Então, assim, não é porque a gente não acredita que eles não existam, tá? Ai, Reis, então você está me falando que sereia existe? Existe. Só que ela está numa outra dimensão, tá? Não é todo mundo que consegue acessar. Então, existem sim os seres físicos, mas dimensões diferentes, tá bom? Como disse o Laerte aqui, a gente é muito materialista. Né? A gente tem aquele pessoal que assim, eu só acredito vendo. Pois bem, saiba você que dentro do planeta Terra a gente tem dimensões diferenciadas, tá? Inclusive, as suas visualizações criativas, quando a gente fez aqui, e a gente faz muito isso aqui, elas estão acontecendo em outro plano, tá? Então, assim, por a gente ter consciência que tem outras dimensões atuando aqui no planeta Terra, a gente sabe que tem, sim, várias moradas, exatamente. A gente sabe que tem, sim, esses seres elementais atuando. Só que estão em padrões vibracionais diferentes. Entenderam? Então, é muito comum, às vezes, a gente vê algum vídeo, a gente vê... É comum. Mas, infelizmente, nem todos vão aceitar. Exatamente. Mas não precisa aceitar, a gente só precisa saber que existe. Você aceitar já é uma outra coisa, né? A gente aceitar já é um outro degrau, né? Você aceitar ou não já é um outro degrau. A gente precisa ter consciência que existe. Assim como a gente tem alguns filmes que hoje em dia a gente vê falando sobre isso, mas antigamente a gente não tinha nem ideia, né? Filmes antigos falando sobre, por exemplo, Matrix. É um filme super antigo. Mas hoje em dia você vê isso é mais comum você ver falar sobre Matrix. Entende? E inúmeros outros filmes aí que eu posso estar citando para vocês sobre a parte também de física quântica, enfim. A gente tem algumas coisas que a gente talvez não tenha noção, mas existem. Então, tem sim outras dimensões aí acontecendo ao mesmo tempo que a nossa, tá bom? É uma questão de padrão vibracional, tá? Você aceitar ou não já é outra história, mas que existe, existe, tá? Lei da correspondência, Laerte colocou. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Isso sugere que o que acontece no macrocosmo do universo... Isso é fantástico, Laerte. Estudo, tá, gente? Ó, isso sugere que o que acontece no macrocosmo do universo se reflete no microcosmo do indivíduo. É isso. Então, não é uma questão de você acreditar, é uma questão de que simplesmente existe. E não tem como a gente falar além disso, tá? Oi, Emily. Como funciona o quê? O macrocosmo e o microcosmo? Entenderam? Então, para finalizar, eu quero propor um pequeno momento de gratidão aí com os elementais. Bora?
Bora agradecer um pouquinho? Vamos? A gente fez isso ontem, mas hoje também, como a gente falou bastante deles, a energia está muito latente, tá? E como eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que faz ritual, acende vela do anjo da guarda, é legal a gente fazer um pequeno momento aí de gratidão em relação a essa parte energética, tá bom? Bora lá? Então, para a gente finalizar, vamos fechar os olhos mais uma vez. Respirem profundamente. Mentalizem um ambiente natural onde vocês se sintam em paz. Pode ser um riacho, pode ser uma floresta, pode ser a beira da praia, pode ser um campo aberto, acima da colina, um lago. E nesse ambiente natural onde vocês se sentem em paz, apenas agradeçam. Agradeçam a terra ao qual vocês estão pisando. Agradeçam ao elemento fogo, que está relacionado ao sol. Agradeçam ao ar, ao qual você sente a brisa no seu rosto. E agradeçam a água. O elemento água que está dentro do seu corpo, em cada gotícula do ar que você respira. E agradeçam aos elementais que guardam cada um desses espaços. Respirem profundamente o ar. Vão voltando aos poucos. Assim que vocês estiverem à vontade, abram seus olhos. Prontinho? Todos bem? Como é que foi a live? Como é que foi essa última parte, né, gente? Eu senti uma emoção bastante gostosa de conexão. E vocês? Obrigada pela flor de lótus, Lia. Maravilhoso, né? É gostoso. Tem que ter muita calma nesse momento. Gostaram?
Então lembrem-se, gente, que a natureza ela é viva, né? Os elementais eles fazem parte desse fluxo de energia da natureza. Então, quanto mais a gente se conecta com o planeta Terra, mais a gente percebe essas presenças sutis de conexão, de intuição. Momentos de conexão com a natureza me enchem de energia. Pois é. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente faz parte dessa parte energética, né? A gente reconhecer isso é uma parte importante. Porque quando a gente reconhece que a gente faz parte do todo, inclui o planeta Terra, né? Então, energeticamente, aí essas energias sutis dos elementais fazem parte do fluxo energético do planeta. É legal. Certo, meu povo? Encantamento de encerramento da live dos elementais. Vamos lá. Que as energias dos elementos se acalmem em paz. Na luz de Reisa, tudo que aprendemos se refaz. Com gratidão encerramos este momento. Que a sabedoria se espalhe em nosso pensamento. Obrigada, Laerte. Gente, gratidão. Ai, que encantamento lindo. Gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, tá? Amanhã temos... Vamos dar um spoiler de amanhã? Spoiler de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre Gnomo Duende no amor. Não, elementais da terra, gente. Amanhã a gente vai falar sobre os elementais da terra, falando sobre os gnomos e os duendes. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí em relação aos elementais. O que é legal, deixa eu ver aqui. Elementais da terra, gnomos e duendes, guardiões da prosperidade. Então, quem aí está querendo se conectar com a prosperidade, não perca a live de amanhã, que a gente vai falar sobre como eles podem nos ajudar a manifestar a prosperidade, a cura e a estabilidade. Tá certo? De uma forma consciente, de uma forma respeitosa e de uma forma sutil. É o pote no final do arco-íris. Pois é. Gente, então quem ainda não reservou a live de amanhã, acabando aqui a live que eu vou desligar, já vai lá e reserva, porque aparece um pop-up falando para você que daqui a meia hora vai iniciar, e na hora que inicia aparece outro pop-up falando que vai iniciar a live, tá bom? Assim vocês não perdem aí todo o fluxo que a gente vai construir durante a semana. Beleza? Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Quem é novo, clica lá no meu perfil, começa a seguir, porque tem muita coisa legal acontecendo, tá certo? E é isso. Gratidão pela presença de cada um. Muito obrigada. Um beijo para vocês, um abraço no coração, uma ótima noite. E amanhã a gente está aqui de volta às 7 horas da noite. Tá certo? Beijão, gratidão e até amanhã, gente. Pisquei errado. Tchau, tchau.